Vamos lá. Primeiramente, boa noite. Damos as boas-vindas a todas as pessoas aqui presentes. Meu nome é Lívia Orsatti, eu sou assistente do Núcleo de Cursos e Palestras, coordenado pela Ana Cristina Moutella, que também nos acompanha essa noite. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, eu uso óculos e eu tô com uma blusa vermelha. Essa atividade, hoje, ela integra o Plano Anual Casa Museu Ema Klabin Digital 2024, contemplado pelo Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, o PROMAC, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, e patrocinado pelas empresas Mercer e Marsh McLennan. Aproveito agora também para agradecer o apoio e a interpretação das nossas queridas intérpretes de Libras, Silvia Sato e Grace Santos. Essa palestra ela vai ficar disponível no canal do YouTube, no nosso canal da Casa Museu Ema Klabin. Nesse ano, o tema curatorial da Casa Museu é Novo Mundo, Territórios e Identidades. Por meio desse eixo, dessa abordagem e desse tema, a nossa programação ela visa reavaliar os conceitos sobre continente americano, buscando novas leituras e perspectivas sobre sua geografia, suas diversas populações e suas manifestações culturais. É nesse contexto que se insere a palestra de hoje, A Paisagem como Identidade Andina. Quero passar, então, a uns breves informes. Durante a apresentação, eu vou encaminhar um link de um formulário para vocês preencherem, caso tenham interesse no certificado de participação. A gente encaminha em até um mês através do e-mail de vocês. Vocês podem encaminhar suas questões no chat, como vocês já devem perceber, esse é um formato de webinar, então a câmera de vocês e o áudio fica fechado, mas caso vocês queiram ao final fazer alguma pergunta no áudio, é só sinalizar através do chat, e as perguntas que vocês tiverem, comentários, é só encaminhar por lá também. Então, eu quero agradecer imensamente a presença da Milena Acha e apresentá-la aqui. Milena Acha é doutora em Arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, com período na Universidade de Colorado, e pós-doutora em Ecologia Histórica pela Universidade de Santa Catarina. Trabalha com memória e a identidade das populações dos vales Calchaquis. Você pode falar depois sobre essa pronúncia, Milena. População da Argentina, principalmente focando no comportamento material e ambiental dos pastores nômades desses vales andinos. Especializou-se na análise das paisagens pastoris em zonas de altitude e aridez. Desde 2014, atua como docente em diversas universidades nacionais e internacionais e participa de projetos de pesquisas arqueológicas aqui no Brasil e na Argentina, discutindo novas propostas da arqueologia junto a comunidades tradicionais. Integra o grupo sem fins lucrativos de 500 mulheres cientistas dedicada à ciência livre e inclusiva. Milena, a palavra é sua, é uma alegria te receber aqui e, enfim, estamos muito felizes de receber essa palestra, esse tema, que com certeza vai contribuir muito para toda a trajetória do que a gente vem pensando sobre o continente e as suas possíveis manifestações, pensando aí identidade e paisagem. Obrigada. Muito obrigada, Lívia. Obrigada a você, a Cris e toda a equipe. E muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É uma oportunidade muito bacana. Vamos lá. Vou compartilhar. Tá ok? Tá dando para ver? Ainda não foi no formato da tela inteira. Eu vou fazer que nem eu fiz. Eu vou entrar direto com a tela inteira. Boa. Pronto. Aí foi? Perfeito. Ótimo. Então vamos lá. Esse é o título da palestra, As Paisagens como Identidade Andina. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso
sobre um pouquinho sobre o meu trabalho e sobre essa proposta de como essas identidades pós-coloniais elas vão se desenrolando ao longo desse processo longo, que é o pós-colonialismo, que a gente vive ele até hoje, né? Não é uma coisa que acabou, não é uma coisa de um período histórico, ele é um processo que a gente ainda tem, ainda está lidando com essas situações. Bom, vamos lá. Os Andes, eles têm essa característica de ser extremamente diversos, né? Quando eu comecei a pensar nessa conversa, eu fui procurar um mapa de quantas famílias linguísticas existiam nos Andes no momento pré-conquista, tal, e não existe um número exato por conta do processo todo que foi a conquista europeia na América, principalmente nos Andes, então a gente tem uma baixa muito grande, né, de famílias linguísticas, ainda assim a gente lida com uma diversidade muito grande nessa região. Então, por quê? Porque os Andes eles têm essa grande extensão territorial, né, que ela circula ao longo de vários paralelos, e também tem a questão dos diferentes patamares de altitude. Toda essa variabilidade, tanto longitudinal como vertical, ela fez com que uma série de grupos diferentes, né, com suas perspectivas bem específicas, fossem se desenvolvendo, fazendo uso justamente desses patamares de altitude, né, dessa variabilidade de umidade, de incidência de luz solar, de altitude e o tipo de vegetação que tinha no lugar para lidar com esses pequenos nichos ecológicos, né? Então a gente tem essa grande diversidade. Isso diretamente influencia na diversidade cultural dos grupos. Então, a gente pode falar que tem até hoje uma grande diversidade no mundo andino, apesar de que o mundo andino tem uma característica também que é muito particular, que é essa ideia de Andes. Apesar deles serem extremamente diversos, eles viverem nesses nichos ecológicos, eles também têm uma relação de Andes como um todo muito, muito intensa. Então, a gente vê uma série de processos que eles foram acontecendo no mundo andino com quase que como um todo, né? A gente não pode falar em nada pan-andino, mas a gente tem uma série de expressões que elas se estendem ao longo de todos os Andes, certo? Então, essas características tão peculiares do que a gente chama Andes e desses pequenos patamares, fez com que essa relação dos seres humanos com o meio ambiente, com a paisagem, ela fosse tão intrínseca, ela está tão imbricada, que é extremamente difícil, né, em todas as sociedades, mas ali é uma coisa extremamente marcada, a relação da paisagem com essas peculiaridades dos grupos. Então, como a gente falou, a gente tem essa característica, né, dos grandes Andes como uma coisa intensa e ao mesmo tempo peculiar, e a gente vê isso, por exemplo, nas domesticações, né? A entrada do milho nos Andes, o milho não é domesticado nos Andes, mas a entrada do milho nos Andes faz com que ele seja extremamente diverso, como a gente está vendo aí, né? Uma série de diferentes culturas de milho, e eles dão nessas diferentes altitudes, nesses patamares, nessas regiões, algumas partes são um pouco mais secas que outras recebem ventos mais úmidos, né? Então eles vão trabalhando com todas essas características e desenvolvem. Então a gente tem uma série de domesticações nos Andes, domesticação de planta, tem a quinoa, tem a batata, tem o milho, tem algumas outras, e também as domesticações animais, né? Como a lhama, o guanaco, o porquinho da Índia. E os Andes, eles têm um diferencial em relação à América inteira, que é o único lugar que teve pastoreio tradicional na América.
né? Então, esses animaizinhos que foram domesticados, a lhama e o guanaco, eles foram e são animais de pastoreio da, né? Os estudos estão jogando mais para trás, mas com certeza de 13 mil anos para cá, a gente tem essa relação intrínseca entre homem, entre humanos e animais com o pastoreio. Bom, como os Andes são extremamente diversos, mas ao mesmo tempo toda uma. A gente vai fechar numa área, né? A gente vai trabalhar numa área pequena, que é essa que está aparecendo aqui, que são os vales Calchaquís, é isso mesmo que a Lívia falou, e especificamente o Vale de Santa Maria, que é essa marquinha é, pretinha que a gente tem aqui, que ela tá bem na fronteira entre a província de Tucumã e a província de Catamarca. São vales, eles são vales bem característicos, né? São vales que o clima deles vai do árido ao semiárido. Mas ao mesmo tempo, eles recebem, a província de Tucumã, ela tem uma série de áreas selváticas, então eles recebem uma série de ventos, é, de ciclos de vento mais úmidos, então eles têm características bem diversas, ainda quando a gente fala de vales cautíacos, eles têm características bem diversas dentro deles, né? Os vales de Santa Maria, eles estão dentro desses patamares, né? A cordilheira nessa região, ela sobe em patamares, então a gente sobe mais ou menos de 1.000 metros, 1.500, 2.000, 3.000, né? Então a gente tem essa diferença e as populações fizeram e ainda fazem um bom uso dessa variabilidade que a gente está trabalhando. Aí, não foi. Tem que ir manual. Bom, esses diversos patamares, né, esses nichos ecológicos que a gente está trabalhando, eles são extremamente importantes para o pastoreio tradicional. Então, o pastoreio tradicional, ele tem essas características. A câmera está bem em cima das marcas. Mas ele trabalha com animais adaptados à altitude e ao frio, né? Inicialmente com lhamas, principalmente, e guanacos. Hoje em dia, principalmente dos anos 70 para cá, a gente está vendo uma abertura para outro tipo de animais de rebanho, como as cabras, em maior intensidade, e ovelhas nas regiões de um pouquinho mais de altitude. Certo? Eles têm uma mobilidade vertical, isso quer dizer que eles se movimentam verticalmente, né, ao longo das altitudes. Então, eles ficam e uma diferença entre pastagem de verão e inverno. Por quê? Porque no período do verão, eles estão mais próximos aos vales, nas regiões mais baixas, e no período do inverno, eles acessam as partes mais altas das serras, que é onde tem uma pastagem resistente, né, característica da puna, que é característica dos Andes, e ela é resistente ao frio e aos ventos gelados dessa região, desse momento, e então ela persiste. Então, eles trabalham nessa coisa, nessa verticalidade. Também a gente fala que é uma mobilidade logística, porque somente um grupo se movimenta, né? Então, são os pastores com os rebanhos que estão se movimentando. O restante do grupo acaba ficando na casa residencial, e não tem essa mobilidade. Eles acessam áreas de recursos comunitárias, então, por mais que hoje em dia tem uma questão com cercas, com divisões de espaço e tal, entre os pastores, as áreas de recursos, né, de recursos hídricos e pastagens, elas são livres. Então, por mais que tenha uma porteira, eles têm possibilidade de acessar. Eles entram, eles passam com os animais, os caminhos são livres, né? Ainda quando trabalhem hoje lidem hoje desculpa, com propriedades privadas. Bom, e uma agricultura associada,
né? Então, a gente está falando de um agropastoreio, eles têm uma agricultura associada, os pastores, eles não ficam o tempo todo com o rebanho, e isso deixa um espaço para eles ou fazerem, hoje em dia eles fazem muito trabalho assalariado e trabalham com essa agricultura associada. Então, essas características bem gerais que eu apresentei agora, elas vão perpassar por toda a nossa discussão, desde os momentos pré-conquista até os dias de hoje, certo? Ai, passa manualmente aqui. Bom, como ponto de partida, como a gente vai falar de as paisagens como, como identidade, a gente vai fazer uso do conceito de paisagem que a arqueologia trabalha para fazer essa análise, né? Então, como ponto de partida, a gente tem essas questões. Primeiro, a questão da ação humana, que ela é sempre acumulativa, ela não é linear no sentido de que uma coisa acaba e outra começa. Os processos, eles estão acontecendo no dia a dia das pessoas, né? A gente vê o nosso mundo à volta, ele está sempre, as coisas estão acontecendo, a gente não acaba um processo para começar outro, né? É uma coisa contínua, ela é acumulativa, certo? Os processos, quando a gente fala de processos, processos sociais, econômicos, os processos culturais no geral, eles são de longa duração, então a gente pode fazer análise e levantar questões sobre esses grandes momentos em que a gente está lidando, né? Obviamente a gente pode separar em partes, mas a gente sempre tem um grande processo de longa duração de diferentes sociedades ou da mesma sendo impressas na paisagem. E também a questão de que os processos ambientais, eles geram reações tanto para os seres humanos como outras reações da natureza. Então, como cultura, os humanos vão lidando com essas duas reações, né? As reações naturais e as reações culturais, certo? Bom, vamos lá. Então, falando um pouquinho de paisagem, o que que é a paisagem? Primeiro, a paisagem ela é definida como aquilo que está diante dos nossos olhos, né? Essa é a definição básica de paisagem. Mas o que que acontece? Não é só o que está na verdade, é um mundo à frente, mas a forma como a gente percebe essa paisagem, ela é particular. Por quê? Porque a paisagem em si, ela é, ela é representativa. Isso quer dizer que ela é uma representação de um ou dos vários grupos que vivem nela, né? Ela também é interpretativa, porque cada grupo imprime esses códigos culturais da, da, da sua própria estrutura na paisagem e também percebe eles. Então, a gente pode lidar com mais de um grupo imprimindo o que eu falo assim, é, significando essa paisagem, a gente lida com vários grupos significando a paisagem, mas cada um absorve aquilo que realmente é significante para si mesmo, né? Para o seu próprio grupo, reconhece os seus próprios signos. E por fim, ela é construída. Isso quer dizer que a paisagem ela não é um espaço simplesmente natural, né? Ela não é natureza, ela é uma integração entre o que é a natureza e o que é a cultura. Ela é um ponto integrado das duas coisas, né? Como a gente falou anteriormente, a gente lida tanto com ações culturais como com ações naturais e esses processos eles reagem em si, né? Em integram. Bom, por isso a paisagem ela vai além do que é visual. Ela pode ser identificada e ela pode ser analisada como uma expressão, um desdobramento da cultura dos grupos. Por isso que a gente pode tratar ela como cultura material. A gente pode tratar a paisagem como um todo ou uma estrutura específica, né? Que a gente vai tratar a paisagem, o desdobramento material, no sentido de paisagem como uma coisa maior. Bom, então,
quando a gente fala que as paisagens, a questão da paisagem e das identidades, é porque tanto as paisagens moldam a identidade dos grupos, porque é um ambiente físico que faz com que aquelas pessoas que habitam esse espaço, esses lugares, eles se comportem de determinada maneira, né? E tenham, gerem identidade e resiliência a esses ambientes, e também as identidades elas moldam a paisagem, porque elas vão imprimindo, elas vão construindo formas de lidar com a paisagem. Então, a gente vê isso, por exemplo, em determinadas ruas que a gente se movimenta, a gente tem que virar. Se a gente for pensar nas nossas ruas, né? A gente tem contramão, pode virar para um lado, pode não virar para o outro, o carro anda sobre a rua, as pessoas andam sobre a calçada, então a paisagem ela vai ordenando o seu comportamento, ela vai, inclusive a gente tem paisagens que obrigam a gente a olhar, não obrigam, mas fazem com que a gente olhe para determinadas coisas, né? A gente tem uma janela que faz a gente ver uma determinada vista, ela pode ser escolhida ou não, mas a gente tem tudo isso faz parte de como as identidades moldam essa paisagem aos olhos dos humanos, né? Então, ela é sempre ela é sempre de mão dupla, de um lado e do outro. Então, as paisagens, elas não são passivas e os seres humanos não são passivos dentro da paisagem. A gente tem uma integração das duas partes. E a paisagem, como colocou a última parte, ela é pensada, percebida e construída a partir desses símbolos de cada cultura, né? Então a gente imprime esses símbolos e percebe o mundo natural a partir desses símbolos. É, seja a gente pode se referir a determinados lugares como lugares de importância ancestral, ou lugares ou mesmo coisas pessoais, né? Lugares que as pessoas muitas vezes ou têm medo, ou têm uma relação de afinidade, as memórias têm um papel muito importante na paisagem, né? A relação de todos os sentidos, do cheiro, da sensação, da percepção daquilo em relação à história e ao longo de todas as gerações. Então, a gente tem todas essas gerações imprimindo esses símbolos na paisagem e gerando um registro sobre o cotidiano, sobre a história dos grupos, né? Que ele vai se formando no dia a dia. A gente tem a monumentalidade? Tem, mas também tem essas paisagens do dia a dia que elas vão se formando em coisas menores, em coisas pequenas, certo? Vamos lá. Bom, o que que a gente vai observar aqui nessa fala para a gente pensar nessas paisagens e pensar como isso pode nos falar dessa história de longa duração dessas identidades. Primeiro, a gente vai observar a presença de currais, né? Currais antigos e currais muitas vezes currais que eles são refeitos ao longo do tempo, como essas fotos que a gente tem aí. A gente tem esse primeiro e esse último, que remetem a momentos mais antigos, né? Mais para trás na história. E eles continuam sendo reutilizados, então eles continuam sendo reconstruídos, eles vão sendo retrabalhados, e eles vão, apesar de que eles estão com vegetação, que parece que estão abandonados, eles não estão. Essa vegetação faz parte do que significa ter o curral, né? E a gente tem outros que eles são construídos a partir de próprias expressões naturais. Então, aqui a gente tem essa foto do meio, a partir do tronco de um cardão se faz uma porteira. Então, a gente tem todas essas intervenções na paisagem. Que outra coisa a gente vai
a observar essas áreas que elas estão associadas a recursos, né? Os recursos que são importantes para os pastores, que são os recursos hídricos e as pastagens, né? Além das casas deles e tudo mais, mas esses dois pontos são muito importantes, e a distribuição dos atributos ao longo da paisagem. O que são esses atributos? São uma série de. Eu coloquei atributos para não elencar todos eles, né? Mas a gente tem apatietas, tem. A gente vai ver agora, tem uma série de expressões que elas são importantes, por exemplo, a presença dos cardones, que são esses grandes cactos característico dessa região, e tudo isso, eles são extremamente importantes para a paisagem desses grupos, certo? Bom, então vamos falar um pouquinho. Você fica, a câmera fica em cima do momento. Apesar de que a proposta do evento é falar dessas identidades pós-coloniais, desse processo colonial, de como ele chega, né, como ele desemboca onde a gente está, eu resolvi jogar um pouquinho para trás. Porque o que acontece? Tem uma questão importante de como que esses grupos, eles realmente foram resilientes a todas essas condições. Então, a gente tem um primeiro momento de expansão, de intervenção nessa região, né? Que não é o primeiro, mas são os marcos mais importantes que a gente tem, que é a expansão do Império Inca. Mais ou menos no século XIII, né? Eu vou falar rapidamente sobre isso. Mais ou menos no século XIII, o Império Inca ele começa a se expandir na capital, né? Cusco, no centro do Peru, e ele toma vários países, como a gente está vendo aí. Então, além do Peru, ele toma o Equador, a Bolívia, algumas partes da Argentina e o norte do Chile. Então, ele é extremamente intenso, e os Incas eles geram uma série de mudanças na estrutura desses grupos. Então, uma delas é a infraestrutura do império, né? Que aí a gente tem aqui no exemplo do caminho, mas qual que era a relação deles? Qual era a troca que os incas faziam com os grupos conquistados? Eles geralmente mantinham a hierarquia desses grupos, né? E tinha uma troca de tributos em troca de infraestrutura, então tem uma série de estudos interessantes sobre isso, da Miriam Tarragó, do Luiz Gonçalves, tem várias pessoas trabalhando sobre isso, sobre essa questão de como o espaço, né, ele foi transformado e ele gera reação nas pessoas, né, a presença de degraus, de paredes e tudo mais, mas a gente não vai entrar nisso, mas eles realmente ofertavam, né, imagino que seria em troca desses tributos, eles ofertavam toda essa infraestrutura, tanto arquitetônica como agrícola, para essas regiões, né, que eles avançavam. Então, em troca desses tributos, eles acessam o noroeste argentino, que no momento tá num momento de como se fosse um boom agrícola, né? Essa região, então ela acaba sendo uma região importante perdão, uma região importante para integrar o Império Incaico. Assim, eles constroem essa série de estradas, aqui a gente tem um exemplo delas, que elas existem até hoje. Inclusive, elas ali no norte da Argentina, elas fazem parte das estradas nacionais. Como a gente vê, não dá para ver direito. Dá para ver aqui no canto. É que eu tô com a câmera em cima. Tá bem no cantinho, dá para ver. O que a gente chama de a Estrada Nacional número 40, né? A Ruta 40, ela é o antigo caminho incaico, desse pedacinho selecionado.
Então, o que que a gente está observando nessa cena, né? Nessa imagem do Google Earth? A gente tem uma série de marcadores de locais de recursos hídricos e de pastagens que estão associados a currais do período incaico, de um período bem mais para trás. E foram construídos os silos, foram usados. A gente tem as grandes cidades muradas, né? Os pucará. Tem dois marcados aí, que é Rincão Chico e o Cerro Colorado. E eles foram integrados, né? Tudo isso foi integrado à infraestrutura do Império, e também foram construídos silos e áreas administrativas ao longo do caminho, né? Então, a administração inca, ela se manteve ao longo do caminho incaico. O que estava acontecendo fora desse caminho incaico? As estruturas praticamente não mudaram. Então, a gente continua vendo a presença de currais na mesma característica, a presença de poços temporários desses pastores se movimentando. Lembrando que eu falei que eles têm uma mobilidade logística, eles têm uma mobilidade vertical. Então, a gente continua vendo esses poços temporários, esses currais, e a presença de grandes currais em áreas próximas às áreas de habitação, que é aqui nessa parte que a gente tem grande intensidade, né? Então, são todas áreas de recurso. Aqui, por exemplo, tem uma queda d'água, aqui também, aqui, e mais próximo a, a estrada, perdi a flechinha aqui, esses, esses sítios, eles desaparecem. Então, eles ficam concentrados no interior da serra. Então, a gente tem uma das primeiras digamos assim, uma das primeiras marcas de como persistiu, né? Como eles persistiram com essas estruturas, essa forma de lidar com a paisagem, essa integração que eles tinham com esse espaço, ela continua apesar do avanço incaico. Então, provavelmente eles estão fazendo troca, eles estão vendendo esses animais, eles plantam também, eles podem estar vendendo, eles podem estar trocando isso como tributo e tudo mais, mas a infraestrutura, não há uma grande transformação na paisagem no que é o interior da serra. Então, o pastoreio, ele continua mantendo as mesmas características, certo? Então, aqui a gente tem um pouquinho mais claro, né, a visão de cima. Então, a gente tem a área 1 como sendo, na verdade, a área 1 e a 3 como sendo as áreas próximas à estrada, né? A estrada está passando aqui, no finzinho da cidade. E elas são próximas à estrada. O Cerro Pintado, por exemplo, ele está praticamente, ele já existia, né? Ele foi integrado pelo Império. E a gente continua tendo todas essas áreas no interior das serras que elas permanecem. Então, os currais, eles continuam na mesma característica. A gente vê muito pouco dessa intervenção incaica nessa região do interior da serra, e a gente continua vendo como se fosse assim uma continuidade, né? Talvez não seja a continuidade das mesmas pessoas, mas é uma continuidade do modo de vida, certo? Então, tá. Aí a gente tem no século XIV, né? A gente tem a expansão europeia para a região. Eles chegam bem rápido nos Andes, né? Mas agora tem uma coisa. Parece que que os incas no Noroeste argentino, os incas e os espanhóis não se encontraram, né? No fim do século XIII, tem uma série de rebeliões e uma série e provavelmente começou a ficar mais seca a região, então isso provavelmente fez com que os cultivos não fossem tão intensos como estavam sendo, e a gente tem um abandono do Império Incaico dessa região do Noroeste argentino.
E logo em seguida chegam os espanhóis, mas eles não se encontram ali. São dois momentos diferentes. Então eles têm um respiro e aí chega, chega o avanço europeu. Enfim, aí nesse momento, se a gente tem uma relação diferente entre os incas, né? Tem uma relação de troca, né? De se mantém algumas coisas em troca de outras com os incas. Eu não estou falando que um é melhor, que é pior, eu estou só falando do que aconteceu. Então, se a gente tem esse momento de troca com o avanço espanhol, a gente tem uma situação completamente diferente e é uma situação de realmente de invasão e conquista, né? Então, essas populações, elas são movimentadas, elas passam a ser suprimidas, né? A cultura deles passa a ser suprimidas, eles encaram uma mudança muito drástica por conta das doenças, da questão de perda de territórios e da movimentação, que é uma coisa que foi está sendo bastante discutida porque eles se movimentaram e voltaram em algum momento, né? Mas essas populações elas foram movimentadas, tanto é que tem a Santa Maria, do lado de Santa Maria, a gente tem os Quilmes, né? A cidade sagrada de Quilmes. E e na cidade de Buenos Aires, nas aforas de Buenos Aires, tem um bairro que é Quilmes. Por quê? Porque teve uma movimentação de todo o grupo Quilmes, não é uma homenagem nem nada. É realmente essas pessoas foram movimentadas até a, até Buenos Aires, até a região de Buenos Aires. Então a gente tem esse processo, e isso faz com que seja avassalador para esses grupos, né? A gente tem uma supressão total do que são essas culturas. Ainda assim, eles conseguem lidar com algumas coisas. Então, apesar deles perderem vários dos seus modos tradicionais, as estruturas, as práticas religiosas, né, eles perderem as terras e principalmente as conexões com os lugares ancestrais, e a imposição, né, quando a gente está falando de identidades, então a gente tem uma imposição muito grande das identidades europeias sobre esses grupos, né? Questão de vestimenta, da religião, da língua, né? Muitas línguas foram perdidas nesse momento. A gente tem uma perda. Se acredita que teve uma perda grande nas primeiras expansões, mas e uma imposição de línguas, né? Como o Aymara, como o Quechua, mas a gente tem uma perda grande dessas outras línguas, principalmente com a imposição dessas identidades europeias sobre esses grupos, né? E ainda assim, eles conseguem, de alguma forma, lidar com isso. Eles, essas populações, elas se mantêm, então a gente vê, principalmente no século XX, no XXI, a gente teve uma uma retomada muito grande dessas identidades, né? Esses processos, então a gente vê todas essas expressões, não são todas, mas de vários grupos que eles persistiram. Aqui no centro, essa imagem é de uma cédula real dos Amaitia, que eles tinham a concessão das terras, né? Eles conseguiram uma cédula real, acho que é no século XVII. Quem trabalha com isso é o Alejandro Isla. Quem tiver interesse, é só dar uma olhada nos trabalhos dele. Mas a gente tem essa retomada, né, dessas identidades, e não só no Noroeste argentino, a gente tem isso na América como um todo, né? Isso é um processo mundial, na verdade, de repensar o que são esses processos coloniais, né? E que a gente fala que é um processo, ele ainda está acontecendo, ele não acabou no século XV, ele não acabou no século XVII, ele não acabou em nenhum século, ele ainda está, a gente ainda está vendo os efeitos dele, né? Então, são processos. Então, a gente tem essa retomada, e com isso, perdão, a gente consegue observar uma série de coisas, né? Entre elas, que nos processos coloniais, os pastores eles continuaram
se adaptando e aprimorando, eles continuaram sendo resilientes, né? E lidando com essas práticas, então eles passaram por eles modificaram algumas coisas no seu padrão de uso da terra e outras não, né? E a coisa mais importante é que aquele mesmo mapa que a gente vê com o avanço incaico, a gente consegue observar ele nos dias de hoje. E cadê ele? Aqui. Tá, ele tava, depois eu volto. Então a gente tem, eu tô usando tem só mais alguns sítios, mas eu tô usando a mesma frente do Google Earth que a gente viu para o avanço incaico, e a gente tem as mesmas áreas que continuam sendo utilizadas até os dias de hoje. Então, a gente tem registro histórico sobre elas, né, do período pós-colonial, e a gente tem esse registro até os dias de hoje, que eles continuam usando essas áreas. Então, a gente tem essas áreas de as áreas de residência e as áreas de recursos que são extremamente importantes. E o que acontece? Num primeiro momento, quando a gente estava falando do momento do avanço incaico e tudo mais, a gente está falando de áreas de residência no interior das serras. Então, esses pastores estavam habitando o interior das serras e estavam lidando com postos temporários em outras, nas suas rotas, mas ainda no interior das serras. A gente consegue observar uma mudança, uma transformação dessa área de residência para mais próximo das cidades, principalmente depois dos anos 70. Principalmente por conta de questões econômicas, de acesso a trabalho assalariado, de acesso a mercados e de acesso ao próprio mercado dos animais, né? Eles têm um mercado regional, que é o que eles vendem os animais, mas eles começam a entrar na questão a ter uma proximidade muito maior com as estradas, né? Com como está sendo escoada essa produção. E isso na questão da mobilidade das áreas. Ao mesmo tempo, a gente observa também uma transformação do que são os animais. O que eu falei um pouquinho lá atrás, a gente tem uma intensa domesticação desses camelídeos andinos, né? Principalmente da lhama e do guanaco, principalmente a lhama, mas o guanaco em algumas regiões, um pouquinho menos, e a gente tem uma retomada em algumas áreas, mas tem quase que um abandono total da criação de lhamas. Então, ela é substituída por essa cabra. É uma cabra que ela entra no período colonial na Argentina, né? Ela ela vai sendo adaptada por esses próprios grupos, né, por esses próprios pastores, ela vai sendo cada vez mais adaptada. Então, ela passa por um processo, a cabra, ela tem uma característica completamente diferente da lhama de comportamento. A lhama, ela tem um comportamento territorial extremamente intenso. Então, as lhamas adultas, elas não se afastam daquele lugar onde elas cresceram, elas têm essa questão, elas se recolhem à noite, né? Então, elas têm locais de pastagem e locais de dormir, né? De descanso, locais de descanso próximos às áreas de pastagem, e não só as lhamas, os outros camelídeos andinos também têm esse comportamento. Por outro lado, as lhamas, no período da cria, quando elas vão ter a cria, elas descem para as regiões dos vales, então elas permanecem durante o verão nas regiões dos vales, que tem, por conta do degelo e do clima mais ameno, você tem uma vegetação tem uma vegetação perene, que ela dura somente o verão, mas ela tem uma vegetação intensa nessa região dos vales. E aí depois elas acessam as áreas de maior altitude. Ao longo de todo esse processo da introdução dessas cabras nesse período colonial da conquista espanhola até os dias de hoje, essas cabras do noroeste argentino, elas
estão tendo um comportamento territorial muito parecido com os das lhamas, com os dos camelídeos andinos. Então, elas têm, os pastores movimentam elas durante o verão para próximo dos vales e durante o inverno para as regiões mais altas das serras, mas também elas estão tendo o comportamento de pastar sozinhas, que não é uma característica das cabras por si só. A cabra é um animal que ele tem que ser observado no pastoreio. E isso não acontece, porque o pastor deixa o seu rebanho em um lugar e ele se movimenta e volta até o rebanho, às vezes 1, 2 dias depois, né? Às vezes até um tempo maior. Então, essas cabras estão tendo esse comportamento. Então, ao mesmo tempo em que a gente observa um uso de mesmas áreas, ainda que a gente não esteja falando das mesmas pessoas, a gente está falando de um processo de longa duração de ocupação do espaço e de apreensão dessa paisagem, a gente está vendo como que essa domesticação, ela tem efeitos, inclusive, nos outros animais do rebanho. Nesse caso, as cabras, né? Então, tem todas essas reações, a paisagem, ela implica em todos esses indivíduos que estão lidando com elas. Obviamente, a gente tem algumas transformações com a entrada das cabras, tem uma diferença do tipo de vegetação, porque vai tendo um manejo, né? O próprio animal, ele gera um manejo de uma série de formas, tem as passagens, elas têm uma série de características de como se perpetuar, né, os diversos indivíduos nessa passagem, e os animais também, então eles têm preferência, e os seres humanos também, eles então todos vão gerando um manejo dessa paisagem e vão transformando ela, vão gerindo esses pequenos pedaços de vegetação em que eles vão lidando, né? Então, aqui a gente já falou como as mesmas áreas são utilizadas. E também, eu falei lá no começo, o que, que a gente ia observar? A gente observa que esses currais, eles continuam sendo utilizados, e muitas vezes, quando a gente está no interior da serra, como essa figura mais, que seria a minha direita, essa daqui, que tem o cardão, não necessariamente a gente observa paredes altas. A gente, no interior das serras, começa a observar paredes mais baixas dos currais. Por quê? Porque as lhamas, como eu falei, elas têm um comportamento territorial, então elas se recolhem nos locais de descanso sem o pastor precisar estar lá. Então as cabras, elas começam a identificar esses locais de descanso também, e elas começam a se recolher sozinhas sem a presença do pastor e sem precisar serem trancadas, né? E a gente tem a utilização, isso daqui, por exemplo, uma pedra de moer, né? De moer grãos, e é numa região, numa parte do vale, que continua sendo usado não tanto como plantação, mas como local de coleta. Então, essas mesmas áreas, elas continuam sendo utilizadas, os recursos dessas áreas continuam sendo utilizados até os dias de hoje por essas populações. Então, vamos lá nas questões simbólicas. Então, como a gente falou, as paisagens, elas vão transformando, elas vão sendo transformadas nesse cotidiano e elas vão transformando também o cotidiano das pessoas, que é o que a gente estava falando um pouquinho das cabras. E, ao mesmo tempo, elas vão marcando os seres humanos, né? Vão marcando nesse universo, nesse meio à volta, uma série de questões. Então, aqui a gente vê algumas expressões culturais bem marcadas que elas fazem parte não só da marcação do caminho como um caminho, mas também como pertencimento, como que aquilo faz parte daquele grupo. Então a gente vê o que são as huancas, né? Os cardones, que eles são super importantes, como eu falei, que eles são se identifica, por que que eles são importantes? Porque se identifica o Cardon como um local onde teve pastoreio. Então, se tem muitos cardones, se acredita que era um local onde teve muito pastoreio. Então, esses locais continuam sendo reutilizados com bastante intensidade, e isso vai fazendo com que esses indivíduos, eles continuem, né, essa vegetação, ela continue nesse ciclo mais intenso porque
o interior do cardão é dado para os animais comerem, a madeira é utilizada, né, nos currais, na construção, numa série de coisas. Então, esses lugares, eles são de interesse. Essas expressões culturais, como as huancas e as apatitas, que são essas pedras empilhadas, que elas têm uma relação tanto de marcar o caminho como de pertencimento. E também expressões de comportamentos, porque a gente teve uma supressão das religiões, teve uma supressão bem intensa e uma imposição de religiões europeias, mas a gente tem um sincretismo muito grande também, então a gente tem essas expressões culturais particulares sendo expressas nas áreas de passagem, nas áreas de recurso, no caminho para essas áreas de recurso, são locais de extrema importância para eles. Deixa eu ver a hora. Estamos em tempo, então vamos lá. Então, ao longo da história, a gente vê que esses pastores eles têm esse papel fundamental tanto na questão da domesticação, como eu falei, eles são, quando a gente fala em pastoreio nos Andes, é uma dos pontos extremamente importantes, porque eu não sei se eu deixei isso claro, mas quando a gente fala em domesticação animal, a gente não está falando especificamente do animal. Ah, o animal isolado foi domesticado. Não, é todo um processo da paisagem que culmina nessa domesticação do animal. Então, a gente tem uma relação de domesticação de todo um grupo de indivíduos vegetais, a gente tem esses animais e não só o comportamento deles, como a saída deles de determinados lugares, que movimenta outros grupos animais. Então, a gente tem a movimentação de, de de outros indivíduos que não necessariamente foram domesticados, mas que eles estão acessando outras áreas ou estão acessando essas áreas que esse animal deixou livre. Então, a gente tem livre. A gente tem toda essa mudança. Também na questão da sustentabilidade desses ecossistemas frágeis, porque quando a gente lida com um processo tão longo, de uma duração tão longa, um processo de, como eu falei, não necessariamente a gente precisa estar falando das mesmas pessoas, mas a gente está falando do mesmo modo de apreensão dessa paisagem. Então, a gente tem um processo a longo prazo, um processo de longa duração, de uso desse espaço, dessa paisagem. Então, obviamente, a gente está falando de um acúmulo de conhecimento e práticas tradicionais que elas foram trabalhadas e testadas na questão da vulnerabilidade desses ambientes, na vulnerabilidade desses grupos humanos, na vulnerabilidade desses animais e na resiliência de todos esses grupos, né, humanos, animais e vegetais que estão funcionando junto nessa paisagem e que ela repercute diretamente na questão da segurança alimentar. Então, o que que a gente está vendo? Ao longo de toda a história, a gente está vendo um processo intenso desses grupos de manutenção dessa paisagem, de integração e de segurança alimentar. Por que que eles persistem ao longo de todos esses tempos? Eles se esconderam na serra? Talvez, mas provavelmente não. Porque eles estão tendo um papel extremamente importante num ambiente, como eu falei, é árido e semiárido, e é um ambiente frágil de incremento alimentar e de manutenção dessa segurança. Então, quando a gente está falando em paisagem, quando a gente fala nessa domesticação e tudo mais, a gente pode até, né? Eu comecei lá atrás, eu me remeti nessa domesticação, nesses processos de domesticação que eles duram mais que 15 mil anos, até mais, né? Estão jogando esse número mais para trás. Mas isso tem repercussões reais nas nossas vidas de hoje e de todos nós, né? Então tem um processo. A gente tá lidando com esses grupos, tá vendo que eles persistem ao longo de todo esse tempo e os efeitos do mundo moderno, como a oh meu Deus, o aquecimento global,
as faltas as políticas públicas contra esses grupos e a marginalização desses grupos estão gerando um processo de invisibilização e desaparecimento que nunca, nunca tinha acontecido. Eles foram extremamente suprimidos ao longo da história, em diversos momentos, e a gente está vendo eles tendo uma dificuldade cada vez maior de lidar com essas situações, ainda quando, né, digamos assim, a gente está num processo de tentativa de retomada dessas identidades, de tentativa de integração desses grupos tradicionais e da não perda desse acúmulo de conhecimento e práticas que podem ser extremamente benéficas para outras regiões e para outros locais. Bom, é isso. Então, aí um pouquinho do que eu estava falando. A questão das paisagens e da identidade, para mim, é isso, que a paisagem ela vai gerando esse processo, essa relação com esses grupos de uma forma de mão dupla. Ela vai transformando os grupos, a paisagem transforma os grupos ao mesmo tempo que os grupos vão transformando essa paisagem, né? E chega um momento que isso está tão imbricado, tão integrado que vira uma coisa só. Então, quando você tira esse é o grande problema de tirar as pessoas dos seus locais, né? Essas áreas geracionais, ancestrais, elas estão diretamente ligadas com a existência e a percepção desses grupos humanos como pessoas. Bom, é isso. Eu espero ter me feito entender. Espero que vocês tenham gostado. Tentei me manter no tempo. E se alguém tiver pergunta, eu estou aqui. Milena, estamos aqui. Vamos lá. Temos uma pergunta aqui no chat da Cristiane, se você poderia citar alguns fatores de contribuição para a resistência dos povos. Acho que você estava falando exatamente nesse... Aí, deixa eu passar o slide. Eu estou voltando para ficar na primeira página. Boa. Olivia, Milena, seria melhor Era para eu tirar a voltar. apresentação, né? Tirar a apresentação, que Isso, daí a gente conversa, ficaria bom. Aí, pronto. Então, vamos lá. Deixa eu perguntar de novo aqui. A Cristiane te pergunta, Milena, se você pode citar alguns fatores que teriam contribuído para a resistência dos povos, naquele momento que você estava falando sobre as resistências culturais e permanências. Então, fatores que contribuíram para essa resistência. Eu acho que tô com som. Eu acho que isso é muito particular, né? Cada grupo teve uma forma de resistir. A gente vê, por exemplo, muitos grupos se movimentaram de algumas regiões, eles foram sendo empurrados. A gente tem a questão da demarcação de terras, né? Muitos grupos foram para áreas demarcadas, e isso eu estou falando no mundo como um todo, né? A gente tem grupos que foram para áreas demarcadas, que sobreviveram, e tem mil e um exemplos, especificamente o Noroeste argentino, ele tem uma história muito peculiar nesse sentido. Esses grupos, com a chegada dos espanhóis, eles são movimentados, eles são tidos como escravos, né? Eles são escravizados durante um período longo, mas em algum momento eles começam a voltar para essas áreas. Tem um trabalho da, da Lorena Rodrigues, depois das desnaturalizações. Na Argentina, eles chamaram isso de desnaturalizações, que eles tiravam as populações de um lado para o outro e movimentavam eles para eles perderem justamente essa relação com a terra. A gente tem grupos que enfrentaram isso, né? Mas são durante períodos curtos, porque eles não resistem muito tempo.
Mas se ela está me perguntando se eles se esconderam, se nada disso aconteceu. No governo, durante o período colonial, nada disso foi possível, porque ele é muito longo, né? É um processo, é o que eu falei, a gente está vivendo ele até os dias de hoje. Então, a gente está vivendo essas populações invisibilizadas e marginalizadas até os dias de hoje. Então, não são processos que eles estão acabando, né? Aqui no Brasil estão votando do marco temporal, sim, é um processo contínuo, estamos vivendo isso ainda. Então, não tem. Ninguém conseguiu se esconder, ninguém conseguiu, ninguém conseguiu. Eles conseguiram resistir justamente por uma força, por uma questão de identidade. A identidade identidade de todo mundo, né? A identidade é uma coisa fortíssima. Então, não importa que tipo de reação você faça, as pessoas mantêm, elas têm a resiliência humana, ela é muito forte. Então, parte de toda essa identidade ela foi mantida apesar das situações. Não sei se consegui responder ela. Super, né? Acho que se eu puder também puxar uma pergunta agora, queria que você contasse um pouco dos seus processos de pesquisa atuais, assim, então, por onde você está circulando, você está em visita, enfim, em sítios arqueológicos, se você puder contar um pouco do estado atual das suas pesquisas também, para gente. Tá. Eu tô trabalhando com agora no eu tô como pós-doc na Federal de Santa Catarina com o pessoal da ECOI, que eles são ecólogos, né? Eles trabalham com ecologia histórica, é um laboratório de ecologia, que eu estou trabalhando um pouco mais com isso, com esses processos de domesticação e de conhecimento ancestral, e como que isso como que esses grandes processos, esse grande acúmulo de conhecimento e de práticas que eles têm de resiliência a esses ambientes frágeis, eles podem ser percebidos, né? A gente pode compreender eles como um arcabouço de conhecimento e ele pode ser usado, inclusive, a gente pode usar, tentar usar isso em outras áreas. É isso que a gente está fazendo. Incrível. Continuo trabalhando na mesma área, no Vale de Santa Maria, mas isso. Tô, Pode completar, por favor. viu? São vários projetos imbricados, mas eles culminam no Vale de Santa Maria. Acaba sendo o ponto focal da discussão. Perfeito. E, Milena, acho que eu também queria completar com uma pergunta. Enfim, ano passado fui para Machu Picchu e eu fiquei muito impressionada sobre essa discussão um pouco, enfim, ali, né? Sobre o povo andino ser esse povo que caminha, né? E aí, durante a sua palestra, fiquei pensando muito nessa relação entre a caminhada e a paisagem, né? Então, Uhum. desses percursos que se fazem através do olhar e dessa identidade que está nessas paisagens, que, enfim, para gente, claro, como turista, tem uma diferença de olhar, né? Mas como é que você vê um pouco essa relação mais assim é isso, do trânsito e da paisagem, né? Desses resquícios que ficam, né? Que é o que você trouxe também na terra, mas desses apagamentos históricos também que ficam difíceis mesmo da gente pesquisar, né? Porque o tempo apaga. Então, enfim. Como é que isso atravessa também a sua pesquisa? Olha, eu trabalhei muito tempo com caminho, com a questão da caminhada, e fiz muito caminho, andei muito por ali, e assim, é uma pergunta que me retomou várias coisas bacanas. É, a questão da caminhada. Ela é bacana porque quando a gente vai como turista, a gente não consegue, como turista, e eu falo isso como pesquisadora também, porque a gente não estando dentro daquele comportamento, né, não percebendo aqueles símbolos, a gente tem uma dificuldade enorme de reconhecer o caminho.
né? O que que é o caminho? Por onde a gente está andando? Não, durante várias caminhadas eu achava que eu estava andando a ermo. Eu falei, imagina, isso aqui não chega a lugar nenhum. É o lugar mais difícil. Várias vezes eu me peguei pensando, nossa, estamos andando pelo lugar mais difícil. E não era. Então, a caminhada, né, o processo de andar, os Andes têm essa coisa da caminhada. Como é uma região de altitude, mas eles andam pela ponta das serras, né? Eles não atravessam elas, é igual duna, você anda por cima, não fica andando em V. E então tem muito isso, eles têm esses longos processos ao longo de muito tempo, depois eu leio, porque senão eu me confundo. O próprio processo da caminhada e do caminho, ele faz com que você vá absorvendo aquela paisagem, que é um pouco daquilo que eu falei. A paisagem, a forma como o caminho está estruturado na paisagem, ele te obriga a se comportar de determinada forma. Então, existem alguns caminhos que você pode andar mais rápido, existem outros que você vai andar mais devagar. Tem uma série de questões ali de comportamento físico que ele é gerido por esse imbricado. Ele é gerido pelo comportamento da paisagem, talvez seja uma área de subida, você vai mais devagar e tudo mais, mas ele também é gerido pelo ser humano. São colocados degraus, muitas vezes, a gente tem um cuidado com esse caminho. Então, eu acho que a caminhada em si, ela tem essa coisa, ela vai fazendo com que você absorva a paisagem, mesmo a gente como turista, como não sendo daquela cultura, a gente vai absorvendo aquela paisagem da forma como ela deve ser observada e absorvida, sabe? A gente vai se movimentando da forma, você não vai andar para qualquer lugar, você vai andar por cima do caminho. Então, não sei se fica claro isso, se... Super, não, super. E eu lembrei, é isso, né? Pensar que a descoberta de Machu Picchu também tem muito a ver com esse deslocamento, né? Com a longevidade, assim, até quando eles, até onde eles chegaram e quantos séculos se demorou para que esse sítio fosse descoberto, né? Então, enfim, até onde vai essa caminhada, né? É muito bonito Uhum. esse processo, né? Pensar que foi um sítio descoberto no início do século XX e resistiu ao processo de colonização, né? Resistiu no sentido da preservação A física. estrutura. Uhum. Chavin de Huantar também, ele é bem recente, assim, recente em si. Uhum. Não é do período não foi descoberto com o avanço espanhol, ele ficou lá há bastante tempo. Os Andes têm essa característica, né? Como são muitos vales, eles têm essa possibilidade de manter Uhum. um pouquinho. Super, é muito, muito mágico, né? De se ver. Vamos encerrar então com a pergunta da Cristiane também, a última pergunta. Helena, eu vou te ler. Sempre me pareceu que os nossos vizinhos há um orgulho do povo nativo e ancestral, enquanto aqui no Brasil ouço as pessoas se referirem aos povos indígenas num tom pejorativo. Como é que você poderia explicar um pouco, fazer algum comentário sobre isso, Helena? Eu acho que é só uma sensação. Não, não, infelizmente, isso não acontece. É muito triste. Os povos indígenas, eles são invisibilizados, eles são marginalizados, eles, eles não... Assim, o que a gente tem são países andinos. E aquilo que eu falei, principalmente no século XX, no século XXI, a gente tem uma retomada desses movimentos, são movimentos sociais bem demarcados, da retomada dessas identidades indígenas. A gente tem isso, não que elas não existissem, mas elas começam a ficar mais públicas, né? A gente tem uma exigência do mundo, né? O mundo está começando a acordar para esses processos coloniais, para tudo o que aconteceu, porque não foi só na América, né? É um processo que aconteceu no mundo inteiro. Então, o mundo está começando a acordar e a América está numa situação, a América, a Austrália também, estão numa situação em que
a gente consegue, como continente, retomar esses grupos. Infelizmente, as populações indígenas, elas são marginalizadas, a gente precisa de um trabalho enorme, eu acho que por todas as partes, né? Não estou eximindo nenhuma das partes, mas é muito importante a gente ter consciência como pessoa de que são os grupos, que foi o avanço colonial, os processos coloniais envolvidos, não foi romantizado, não foi nada simpático, né? Nem aqui, nem em lugar nenhum. Foram extremamente. Foi uma guerra intensa de muitos e muitos anos, em que todos perderam, né? Ninguém saiu ganhando. Então, eu acho que é uma questão, assim, para se pensar. É uma questão para levar para a vida. Completamente, né? Que tem muito a ver com a nossa relação com a memória histórica, né? É, Que e é nos entendermos como parte disso. Eu acho que isso é importante. A gente não se eximir dessa história. Todo mundo é parte disso. Não falo, não estou falando parte envolvida Hum? né, como parte desse grande processo. Todos nós de alguma forma estamos vivenciando até hoje esse processo, então todos nós somos responsáveis por ele. Ótimo. Vamos à pergunta da Camila, Uhum. querida Camila Souza, arqueóloga querida, que também participou do nosso ciclo e vai ter a palestra dela disponível no nosso YouTube. Então, marquem esse nome, porque foi sensacional também a palestra dela. Então, A vamos lá. Camila é maravilhosa. Oi, Milena, parabéns pela palestra e pela pesquisa. Excelente trabalho. Prazer rever sua fala sempre. Da minha fala vai também nesse sentido da Lívia. Eu também como arqueóloga do Velho Mundo, a paisagem arqueológica, a história, a memória está imbricada na paisagem moderna, cotidiana, do dia a dia da sociedade. Digo, claro, na Grécia, por exemplo. Isso traz uma certa consciência do patrimônio histórico-arqueológico que é vivenciado, experimentado de uma forma presente. Você diria que o mesmo ocorre nos Andes? Eu acho que não com tanta intensidade, né? A gente eu entendo o que a Camila está falando, mas eu acho que a gente tem essa coisa da Grécia e Roma como berço dourado da civilização, tem um fascínio mais delicado sobre isso, né? Mas os Andes têm essa coisa da monumentalidade, por isso que eu fui falar do cotidiano, justamente porque é um marco de monumentalidade da arqueologia, os Andes, assim como a arqueologia americana como um todo, né? A gente tem a América Central e os Andes como esses marcos de monumentalidade. Então, eles são um ponto de convergência, de uma visão assim, sabe, aquela coisa de civilização. Não, não quero, mas as pessoas têm essa imagem de aquilo é monumental, aquilo é grande, aquilo era um estado. É, na verdade, a Camila sabe, porque realmente é isso. Essa visão, então os Andes têm e tem esse fascínio também, né? Justamente porque tem Machu Picchu, tem Chavin-de-Huantar, tem esses grandes centros que eles devem ter sido assim. Chavin-de-Huantar convergia a Amazônia inteira, terras baixas, é uma coisa mais intensa. O próprio Noroeste argentino, ali em Santa Maria, tem um observatório. é, é, Ai, meu Deus, fugiu da minha cabeça. De estrela, fugiu o nome da minha cabeça. Mas, enfim, a gente tem o Cerro Pintado que aparece, que eu falo, ele não tem mais essas características tão marcadas, mas toda a subida da serra dele era toda marcada com pedras brancas, então ele era todo manchadinho de pé, preto e branco. Então, a gente tem essa monumentalidade muito vinculada aos Andes e não necessariamente só incaica, né? Mas os incas foram muito
muito marcantes por isso. E tem essa questão do império, do... tem isso. Mas eu acho que é parecido. Eu acho que tem, e que isso está sendo bem utilizado principalmente pelos países andinos, a Argentina nem tanto, mas Peru, Bolívia, fazem bom uso desse, dessa monumentalidade para integrar no cotidiano, para retomar o, o arqueológico como parte. De nada, Perfeito. cara. Acho que a gente já vai se encerrando mesmo o final. Queria agradecer a presença de vocês. Lembrar que a nossa programação continua. Sábado a gente vai ter uma palestra bem especial com a Rosemary Conceição sobre, na verdade, vai ser uma das primeiras vezes, se não a primeira, em que se vai discutir uma mala da coleção da Emma Klabin, a partir da visão dessa pesquisadora, que é uma professora do Parque Lage, artista visual também. Então, dia 25 de maio, às 11 horas da manhã, presencialmente, na Casa Museu. Faço aqui a propaganda, venham, porque ela vem exatamente para essa palestra, com essa pesquisa. Agradecer à Milena pela profundidade da pesquisa, pela facilitação também, né, de trazer essa discussão para cá, que não é uma coisa também, às vezes, simples, né, de traduzir também todo esse arcabouço, essa pesquisa tão profunda para dimensões, né, da gente alcançar. Então, também dizer que o nosso ciclo sobre arqueologia também segue. Então, peço para vocês olharem o nosso Instagram e a programação. E é isso, Milena. As últimas palavras são suas. Agradecer vocês que ficaram com a gente até agora. Obrigada, gente. Eu queria agradecer, foi muito bacana. E pelo contrário, não foi trazer para o simples, não, foi falar, foi bacana, não foi um processo inverso, pelo contrário, foi um processo de aprofundar mesmo, de pensar bem nesses conceitos. Isso é bacana. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Obrigada, Silvia e Boa Grace. noite. Boa noite, gente. Até mais.